Se liga nessa dica rápida e simples que pode salvar você no concurso público. Uma dica de português. O verbo haver, no sentido de existir, ele nunca fica no plural. Aí tem aqui, o verbo haver com o sentido de existir nunca vai para o plural. Porém, o verbo existir tem plural. Então, podemos escrever aqui, há pessoas. Tá correto, beleza? Se a gente for passar para o verbo existir, aí já vem aqui, existem, aqui ele conjuga. Pessoas, beleza? Agora, esse verbo aqui, é importante dizer que em qualquer tempo, ou seja, tempo passado, houve pessoas, existiram pessoas. Agora, esse mesmo verbo aqui, se a gente quiser colocar ele no futuro, haverá pessoas, certo? Não deu aqui, mas é pessoas. E existirão pessoas, não vou escrever aqui porque o foco é esse verbo haver. Então sempre que esse verbo haver aparecer no sentido de existir, você não conjuga esse verbo para o plural, sempre fica no singular. Por quê? Porque esse verbo ele é impessoal. Se ele é impessoal, a frase não tem sujeito. Se não tem sujeito, o verbo não vai ter com quem concordar, certo? Grave isso porque isso aqui cai em todas as bancas cobram. É uma dica simples, mas que pode salvar vocês, beleza? Então, trouxe aqui algumas atividades. Questão 1 diz assim: marque a alternativa em que houver equívoco de concordância verbal. Há dias estamos esperando por vocês. Aqui esse há dias é de tempo, né? Então não é o nosso caso. Houve momentos que pensei em desistir, mas não desisti. Então, esse aqui é existir, né? É no sentido de existir. Então, existiram momentos que pensei em desistir. Então, nesse caso aqui, ele está certo, porque ele não está no plural, né? Ele fica no singular como a gente viu. Agora, olha essa letra C aqui. Houveram candidatos que não trouxeram caneta esferográfica preta. A gente não falou que quando é no sentido de existir, se a gente trocar aqui, existiram candidatos. Então, o verbo haver aqui está no sentido de existir. Então, se ele está no sentido de existir, ele não flexiona para o plural. Então, essa questão está errada. Ele quer a errada aqui, né? Que é um equívoco, um erro. Então, é a letra C a nossa resposta. Beleza? Questão 2 diz assim: assinale a única alternativa que apresenta o equívoco. Então, ele também quer o erro, né? Minha tia disse que houve muitas discussões, ou seja, que existiram muitas discussões. Então aqui está certo, né? Ele não vai para o plural, ele não flexiona. B. A professora disse que na semana que vem estudaremos a concordâncias verbais, verbal e nominal. Né? Então, concordâncias, está concordando com verbal e nominal, está certo. As irmãs sempre ouviram da mãe, então esse aqui é de ouvir, né? É do verbo ouvir, então não tem nada a ver. Perdi muitas oportunidades porque deixei os estudos. Aqui também está tudo certinho. Agora vamos para o último de novo. Houveram muitos momentos. Houveram, existiram, né? Se é de existir, a gente sabe que isso não existe, seria houve. Então aqui o erro está nessa letra E, beleza? Terceira questão diz assim: escolha a alternativa que melhor justifica os motivos pelos quais as flexões do verbo haver no pretérito plural, houveram, não são possíveis na língua portuguesa. Aqui diz assim: o verbo haver somente pode ser flexionado no tempo presente, e o futuro haverá. Não, né? A gente viu que é no passado, futuro e presente. A palavra houveram não pode ser utilizada apenas no sentido de tempo decorrido. Vamos para outra. O verbo haver não pode ser flexionado no plural se possui o sentido de existir. Não é o que a gente está falando? Até aqui está certo. Já que não é possível que dois ou mais objetos ou animais ocupem e existam no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Isso aqui já ficou meio estranho. O verbo haver é um verbo pessoal, ou seja, refere-se aos sujeitos da oração. Não, a gente viu que ele é um verbo impessoal. Nos sentidos de tempo decorrido, existir ou acontecer, o verbo haver é impessoal. Não é o que a gente viu? Ou seja, não tem sujeito e por isso não deve ser flexionado para o plural. Resposta certa é a letra E. Beleza? Vamos aqui passar agora para a última perguntinha, que diz assim: qual das frases abaixo apresenta flexão incorreta? Ele quer a incorreta do verbo haver, né? Há tempos, venho tentando falar, né? Isso aqui é tempo decorrido. Né? Fiz os exames há 2 meses, tempo decorrido também. Aí a letra C, houveram vezes, existiram vezes, que o calor é no sentido de existir, então eles não ficam no plural, certo? Então, essas aqui são tipos de questões que as bancas de fato cobram, certo, pessoal? Então fiquem ligados aí. Para fechar com chave de ouro, vamos dar um exemplo aqui no louvor que está bastante conhecido aí, né? Que é o escape, do Renascer Praise. Tem uma parte no louvor que quem não conhece a língua portuguesa pode achar que está errado, certo? Deixa eu achar aqui. Pronto, vamos lá. Essa parte aqui. Nessa parte aqui eu acho que é o refrão. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Quem não conhece aqui a língua portuguesa, né, essa regra da língua portuguesa, pode achar que deveria ser que haverão nuvens, né? O pessoal até pode criticar aí, haverão nuvens, aí achar que está errado, né, que quem escreveu a música aí está errado. Mas esse aqui, existirão nuvens, está no sentido de existir. Então está certíssimo, certo? Haverá nuvens, o verbo não flexiona no plural porque está no sentido de existir. Então guarde verbo haver no sentido de existir, sempre fica no singular, certo?